Queria começar dizendo o seguinte, que ao propor essa sessão solene, eu tive a intenção de homenagear o grande desbravador português Pedro Teixeira, um homem que no século XVII empreendeu uma jornada verdadeiramente épica. O maior dos bandeirantes continua a ser, nos dias atuais, uma personagem pouco conhecida. E resgatar o nome de um dos fundadores pátrios, um dos ícones da nossa nacionalidade, é tarefa a cargo de todos os brasileiros. A historiografia contemporânea tem mostrado que a história não é feita apenas de grandes vultos. Porém, havemos todos de reconhecer que, no seu curso inexorável, também há lugar para a emergência de figuras singulares, de homens que, em desafio aos limites do seu tempo, ousaram ir além, lograram obter sucesso onde outros fracassaram, extraíram materialidade onde havia tão somente o sonho. Tornou-se um lugar comum afirmar que o Brasil é carente de heróis e, por outro lado, que somos um país sem memória, no qual os grandes vultos são rapidamente relegados ao esquecimento. Por uma e outra razão, julgo premente a incumbência de resgatar o nome semi-esquecido de um personagem cuja envergadura impressiona a todos os que tomam conhecimento de suas façanhas. Planejo, portanto, apresentar um projeto de lei, que já o fiz, para que o nome do desbravador amazônico Pedro Teixeira passe a constar no livro dos heróis da pátria, o chamado livro de aço da nacionalidade. Também apresentei um projeto para que as façanhas de Pedro Teixeira constem nos livros didáticos de formação dos jovens do Brasil. Diante das transformações climáticas ocorridas em escala planetária, a Amazônia adquire uma dimensão estratégica ímpar, o que se converte em mais uma responsabilidade para nós brasileiros. Tal responsabilidade ficará demonstrada claramente nesta reunião de Copenhague sobre mudanças climáticas, já que o Brasil apresentará meta concreta e ousada de redução de suas emissões e desmatamento. Sabemos cuidar de nossos recursos e saberemos combinar desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. Não precisamos de conselhos e muito menos de ameaças à nossa soberania territorial, tão duramente conquistada por homens como Pedro Teixeira. É este, portanto, o significado último da contribuição de Pedro Teixeira para a conformação territorial brasileira. Devemos a ele e a outros bravos bandeirantes, quase a metade de nosso território atualmente definido. E meu último gesto sobre essa questão, eu vou fazer aqui no Senado, vou fazer um requerimento propondo marcar a próxima sessão, daqui a 30 anos, no 4º centenário. No dia 12 de dezembro, daqui a 30 anos, deixar marcado aqui no Senado. Não, seguramente não estarei aqui, mas alguém estará aqui e, quem sabe, o Brasil e Portugal esteja olhando para essa memória e os jovens que vão nascer e que vão se formar daqui até lá, com um olhar, eu diria, com uma justiça que deve ser feita em relação à participação de Portugal na história do Brasil e de Pedro Teixeira na construção desse patrimônio fantástico que é a Amazônia. Então, vou deixar esse requerimento aprovado. E daqui a 30 anos, alguém aqui nesse plenário, que já teve Rui Barbosa e grandes histórias, fará o 4º centenário de Pedro Teixeira.